Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar então uma conversa aqui para a Universidade da Melhor Idade. É uma satisfação eu poder participar, retornar depois de um tempo aqui com vocês. Meu nome é Aldo, sou professor do curso de Direito aqui da UFMS, do campus de Três Lagoas, e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os meios de acesso à justiça e indicar algumas formas de solução de conflito ou o modo como nós podemos buscar essa solução dos conflitos. Para isso, eu fiz alguns slides para vocês, que eu vou disponibilizar aqui na tela, e depois a professora Vanessa pode até encaminhar para vocês, caso queiram, e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os métodos, sobre as formas de acesso à justiça, principalmente tendo como noção o conceito de justiça. E aí, dentro dessa ideia, no fim, eu fico à disposição de todos vocês. Se tiverem dúvidas, podem passar para a professora Vanessa, a quem agradeço imensamente pelo convite, por poder fazer parte desse projeto, que é incrível, desde a sua criação até hoje. É muito gratificante e satisfatório toda vez que a gente consegue retornar e participar mais um pouquinho dessas atividades. Então, gente, para que a gente possa trabalhar hoje as formas de acesso à justiça, as garantias, nós temos que ter algumas noções e algumas ideias sobre os direitos humanos, em que nós precisamos saber que os direitos humanos, eles precisam ser preservados, precisam ser garantidos. As etapas, as chamadas gerações de direitos humanos, elas precisam ser protegidas, tanto em relação à liberdade, quanto em relação à igualdade, como em relação à solidariedade. E para que isso seja possível, para que isso seja concretizado, a gente precisa compreender um pouco a questão da vida em sociedade, a participação de cada um dentro do ambiente, não só jurídico, mas do ambiente social mesmo. E dentro dessa ideia, pessoal, quando eu falei para vocês liberdade, igualdade, solidariedade, nós temos no direito o que se chama de gerações dos direitos humanos, e três delas que se destacam. A primeira das gerações é a que fala dos direitos de liberdade. Dentro dessa geração, ela tem como um valor preponderante a própria liberdade, que aí entra os nossos direitos civis, os nossos direitos políticos, é aquilo que tem uma garantia primária para aquela sociedade, por isso a primeira geração. A segunda, por sua vez, ela trata dos direitos de igualdade, possui como valor principal essa igualdade, e aí entrariam os direitos sociais, os direitos culturais, os direitos econômicos. E, por fim, a terceira geração dos direitos humanos, a terceira geração que nós vemos assim como direitos fundamentais, relaciona-se aos direitos da solidariedade, ou seja, é aqui que nós vemos a questão do direito da paz, do direito a um meio ambiente, à preservação para que ele não seja contaminado, trazendo consequências para os demais. É o direito ao desenvolvimento, em que eu tenho que respeitar também para que eu tenha o meu direito respeitado. Esses conceitos, eles são trazidos, inclusive, pelo professor Vladimir Oliveira da Silveira, que foi quem eu coloquei aqui na parte de cima do slide, que é um professor da Universidade Federal também, lá de Campo Grande. Ele trabalha bastante, bem aprofundada, essa questão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Passando um pouquinho, aí a gente vem o destaque, o que visa tutelar os direitos humanos? Ah, mas os direitos humanos são muito específicos para uma particularidade, é muito específico para outra. Não, os direitos humanos, eles possuem um caráter muito amplo, porque elas não se restringem a um determinado povo específico, mas sim a uma amplitude grande, imensa de proteção. E aí entrariam os idosos, as crianças, os índios, as pessoas com deficiência, os presos, dentre tantos outros, e todos os cidadãos merecendo ter esse direito respeitado. Então, eu tenho os direitos humanos em um caráter amplo, não em um caráter restrito, como às vezes a gente pode até imaginar, nossa, mas só serve para tal pessoa. Mas para mim não existe. Não, para todos ele deve existir, e a ideia é que para todos realmente ele exista. E como uma das principais estudiosas dessa área já trouxe, chamada Hannah Arendt,
ela diz: a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Ela não fala o direito de uma pessoa, de duas pessoas, ela fala o direito de todos. Então, eu tenho que ter esses direitos realmente preservados. E aí entra uma pergunta, talvez é uma daquelas mais difíceis da gente fazer ou das mais difíceis de responder. Dentro da área do direito, dentro de quem pesquisa, dentro de quem se aprofunda da área do direito, na área do direito, já é uma coisa muito difícil de ser respondida, de ser feita. E quando a gente busca, então, um conceito amplo, todo mundo pensa, mas justiça para mim é isso, para mim é aquilo. E realmente, a justiça que pode ser aquela para mim, pode não ser a mesma para vocês. Cada um pode ter um tipo de pensamento sobre justiça, e nem por isso ela vai significar que está errado. Então, eu preciso responder, ou pelo menos preciso saber algumas particularidades, saber algumas coisas, para eu poder responder, então, o que seria justiça, como que eu utilizaria essa justiça. E aí a gente traz em dois filósofos bem importantes, Aristóteles e Sócrates, que eles trazem alguns conceitos sobre justiça. Aristóteles, ele falava que a base da sociedade é a justiça, ou seja, quando eu tenho um julgamento, uma análise, eu viso a aplicação da justiça. Mas Sócrates, ele vinha então, e aí dentro da frase que eu coloquei para vocês, falando, quanto a mim, tudo que eu sei é que eu não sei nada. Ou seja, daí vem aquela frase que às vezes a gente ouve, só sei que nada sei. Porque ele não sabia o que é justiça, ou não sabia se a justiça era uma espécie de virtude ou não. Então, se a pessoa que tem esse tipo de justiça, ou aquilo que pensa ser a justiça, é feliz ou não é feliz, então eu teria diversas frentes a serem abordadas, a serem realmente superadas para eu chegar num conceito, numa definição, numa estrutura de justiça. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, ela traz algumas ideias de justiça que nós precisamos, dentro dessa conversa, identificar ou saber. A justiça como um valor supremo de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Então, logo no preâmbulo, logo naquela parte inicial, que às vezes alguns falam que não tem a força normativa, mas que serve de alicerce para nós trazermos reflexões, dentro dessa ideia, nós temos a justiça como um valor supremo. E aí eu volto de novo para vocês, para a gente lembrar aquelas gerações dos direitos humanos, a liberdade, a igualdade, a solidariedade, elas devem estar presentes dentro dessa perspectiva. E mesmo em outros artigos, lá em um artigo, como eu coloquei aqui para vocês, o 170 da Constituição Federal, ele fala da ordem econômica e financeira. Mas mesmo nele, acaba se tratando essa ideia de justiça que a gente pretende aqui agora, que todos os tratamentos devem se dar conforme a justiça social. E também a questão da ordem social, ela tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. Então, eu tenho que ter um bem-estar, eu tenho que ter um conforto dentro daquilo que eu preciso saber e entender sobre a justiça. A gente já, às vezes, ouviu falar aquela expressão olho por olho, dente por dente. Mahatma Gandhi também é um estudioso, um teórico desse universo que nós temos, que contribui para a ideia de justiça e a preservação da ideia de justiça. Ele traz a frase olho por olho e o mundo acabará cego. Então, eu não posso simplesmente querer fazer a discussão, fazer a disputa, quem é melhor, por que é melhor, o que nós estamos fazendo dentro do mundo e que eu quero ser melhor do que você. Não, nós temos que trabalhar em aspectos mais colaborativos, em aspectos mais solidários para poder desenvolver realmente aspectos de justiça, viver de forma pacífica, para que todos possam ter o seu espaço, para que todos possam respeitar o espaço do outro. E aí eu trouxe para vocês uma escultura, e já vou liberar a imagem para vocês da tela, de um escultor dinamarquês chamado Jens Gauchiot, que é a escultura A Sobrevivência do Mais Gordo.
Platão, também um filósofo, ele trata a questão, eu digo que a justiça nada mais é que a conveniência do mais forte. E muitas das vezes é isso que tenta se fazer prevalecer. E olha só a imagem, pessoal. Parece que então o mais forte vai se sobressair sobre aquele que não tem aquela mesma força. Mas não, é aí que entra então um erro. Essa escultura é uma escultura que faz uma crítica àquilo que se pensa da justiça ou àquilo que muitas das vezes a gente vê como consequência da justiça em alguns países, em algumas situações que nós consideramos, nossa, mas aquela decisão foi injusta, aquilo que aconteceu foi injusto. Espera aí, eu tenho então uma ideia, eu tenho um padrão que eu preciso realmente respeitar. E não simplesmente quem tem mais força, quem pode se sobressair, quem pode estar acima, eu tenho mais dinheiro, eu não falo nem força física, falar, de repente, uma pessoa já adulta tem mais força física que uma criança. Ou então uma pessoa financeiramente também falando. Então eu sou mais rico, eu tenho mais direito do que você, porque você tem menos riquezas do que eu. Isso não pode acontecer, e isso não pode ser a regra. Isso daí, na verdade, não pode acontecer. E dentro dessa ideia, a gente acaba ficando até um pouco assustado quanto ao conceito de justiça. A gente vê a imagem da deusa da justiça e a venda nos olhos dela, mas nós temos também que abrir os nossos olhos. Nós precisamos saber que a justiça, ela deve ser empregada, ela deve ser respeitada, deve ser tratada para todos, não somente para um ou para uma parte da sociedade. Todo mundo tem direito a essa preservação, tem direito à justiça, tem direito ao acesso a essa justiça. E aí nós temos um autor americano chamado Michael Sandel, que ele traz algumas ideias sobre justiça. Ele traz uma obra, Justiça, o que é a coisa certa a fazer. E aí a gente tem dentro disso alguns conflitos, algumas ideias que nós passamos a refletir. E um deles chama raciocínio moral consequencial. Ou seja, dentro desse raciocínio, vamos imaginar aquela ideia de moral. O que nós temos, qual que seria o mais correto? O que seria aquilo moralmente mais correto? E aí isso ele fala, dentro dessa ideia, que depende das consequências da ação que eu tomo. Então, nas consequências de um ato que eu tenho praticado no mundo, vai resultar, das consequências daquilo que eu penso, vai resultar aquela minha ação praticada. E dentro dessa ideia, eu trouxe para vocês uma imagem. Imaginemos, para pensar essa situação, e muito mais do que tentar trazer uma resposta para vocês agora, eu quero trazer uma reflexão, um pensamento realmente do que nós podemos fazer, ou qual será que seria, desculpem até a redundância, qual seria a nossa atitude em um caso como esse. Imaginemos que a gente está vendo um trem vindo na direção. Só que tem dois caminhos a seguir. Aquele trem ele vai ter que optar para ir pelo caminho reto ou para fazer o seu desvio, como nós estamos vendo aqui na imagem. E aí, dentro dessa ideia, imagine que de um lado do trilho tem um monte de funcionários, um monte de pessoas que, se o trem desviar, ele pode atropelar e matar essas pessoas. E do outro lado do trilho, tem só duas pessoas lá passando pelo lugar. E se ele desviar pelo outro lado, ele vai atropelar essas duas pessoas e provavelmente matar. Qual seria a opção moral agora da gente a ser adotada? Qual seria a posição que eu, que você, que nós adotaríamos? Teria algum pensamento? Vamos utilizar esse lugar onde estão duas pessoas, porque a consequência vai ser menor do que se atropelar as outras 30, 50 pessoas que estavam do outro lado do trilho. Até aí pareceria justo, mas será que julgar uma vida nesse sentido seria o mais correto? Então a vida de um vai valer menos do que a vida de 50 pessoas. Eu não posso pensar simplesmente por aí. Vamos inverter um pouco a ordem. E se então essa vida dessa uma pessoa em si é a vida do seu filho,
é a vida do seu pai, é a vida do seu irmão, é a vida de um ente querido nosso. Ah, então agora não, é a vida de um ente querido, melhor que sejam os outros 50. Então, viram só, muito mais do que uma resposta que eu quero trazer para vocês aqui agora, eu quero trazer uma reflexão, um pensamento. Até onde estão indo nossas escolhas? Até onde está indo nosso posicionamento? Será que nós estamos sendo solidários? Será que nós estamos sendo egoístas? Será que nós estamos pensando somente em nós? Será que há um outro modo? De repente, ao invés de eu desviar de um lado, desviar do outro, eu vou tentar puxar os freios na parte manuais do trem e tentar parar antes que ele chegue de forma desgovernada a um ou outro. Eu sei que eu não tenho os freios normais, o freio que o condutor pode fazer, mas de repente eu posso pensar algum outro mecanismo, alguma outra situação para evitar, de repente, algum aviso, alguma outra coisa. Então eu tenho que verificar, será que esses foram só os dois meios que eu tenho? E se foram só os dois, qual meio eu vou utilizar? Isso é importante para nós pensarmos, pessoal. E aí tem um estudioso inglês que ele falava que o prazer é prazer e a dor é dor. Chama Jeremy Bentham. Para ele, a única base para se considerar uma experiência melhor ou uma experiência pior é a intensidade e a duração do prazer ou a intensidade e a duração da dor que ela vai ocasionar. E ele falou para ser embalsamado quando morresse. Atualmente ele está numa caixa de vidro da Universidade de Londres. Para vocês terem uma ideia, bom, eu vou mostrar no próximo slide a foto deles. Ele falava uma questão: qual a utilidade que um morto pode ter para os vivos? E aí essa utilidade, ele falava, seria doar o próprio cadáver para o estudo da anatomia. Essa seria a ideia de alguns grandes filósofos, inclusive. Só que, no entanto, melhor ainda seria preservar a própria presença física para influenciar, para poder inspirar as futuras gerações de pensadores. E dentro dessa ideia, olhem só o que aconteceu. Jeremy Bentham foi embalsamado. E vocês veem alguma particularidade na figura? Olhem na parte de baixo, próximo aos pés dele. O rosto dele foi refeito, agora eu não lembro o material exato, mas ele foi refeito e está lá. Só que olhem o rosto real dele. É esse que está aqui do lado, é o que está aqui embaixo do pé dele. Esse foi o rosto real após ele ter sido embalsamado. Dentro dessa ideia, então, eu preciso maximizar a minha utilidade. Qual que vai ser o bem-estar que eu vou buscar com aquilo que eu estou obtendo? Eu preciso, dentro dessa ideia, construir medidas alternativas, medidas adequadas para poder solucionar o conflito. Eu tenho diversos mecanismos, pessoal, para a solução dos conflitos. Nós temos o processo, que a gente vai lá no Poder Judiciário, vai com o juiz. Eu tenho aquilo que se chama de arbitragem também, que é fora do juiz, mas que ele decide. E eu tenho, principalmente, os métodos autocompositivos, que é o que nós precisamos nos preocupar mais atualmente. Uma mediação, uma conciliação são talvez métodos importantíssimos para que nós possamos trabalhar de uma forma pacífica, de uma forma solidária, aquela resolução do conflito. Eu não vou ficar falando cada um desses itens, temos esses e mais 2 slides, mas algumas particularidades. Eu tenho que perceber uma cultura de paz, ao contrário do que se via antes, uma cultura de guerra. Eu preciso ter uma cultura de aproximação e não de agressão. Eu preciso ter uma ideia que eu tenha mecanismos mais solidários, mais pacíficos para poder resolver o conflito. E aí a reação não pode ser simplesmente com hostilidade, mas sim com uma amabilidade. Eu não posso responder com raiva, eu tenho que responder de uma forma racional. E por isso eu preciso ter, então, essas ideias todas. São temas que nós podemos nos aprofundar um tempão para poder conversar, para poder desenvolver, para poder trabalhar. Vou me ater em algumas pequenas observações. Ao invés de eu atribuir culpa, apontar, não, você é culpado.
Não, eu tenho que buscar soluções. Ao invés de eu julgar, criticar, eu tenho que buscar resolver, me solidarizar. Então, eu preciso, dentro dessa ideia, ao invés de fazer repreensão, reprimir comportamentos, eu preciso compreender por que aquela situação chegou naquele estágio, por que aquela situação chegou naquele ponto que agora a gente não tem o porquê resolver. Então, algumas das ações voltadas, e aí eu coloquei aqui RD, me desculpem, gente, a resolução de disputas. Então, algumas das ações voltadas para as resoluções de disputas são essas que eu coloquei aqui para vocês. Não vou me alongar, gostaria de falar muito mais com vocês, espero em próximas oportunidades voltar, de repente comentar de um por um esses itens que eu acabei de falar para vocês, comentar também sobre as formas de solução de conflitos. A gente sente bastante por não estar presencialmente com vocês dentro dessa conversa. Agradeço por terem me ouvido até agora, por terem acompanhado até o fim esse vídeo, essa gravação, essa disponibilização do conteúdo que nós passamos aqui. Bem-vindos ao UME, façam parte, aproveitem, se engajem, se envolvam. Fico muito contente de voltar para poder falar com vocês, poder trocar essa ideia, algumas coisinhas que a gente acaba pesquisando no decorrer do tempo e a gente tentar passar um pouquinho disso que a gente acabou estudando, que acabou aprendendo para vocês. Fico inteiramente à disposição. Se precisarem, podem chamar, podem entrar em contato. Agradeço novamente, reitero o agradecimento à professora Vanessa pelo convite, pela participação dentro desse projeto, que eu falo é um projeto incrível dentro da instituição, é um projeto que realmente busca um acolhimento, uma aproximação, desculpem, com a sociedade. E aí eu encerro, dentro dessa ideia de meios de solução de conflito, de acesso à justiça, de justiça que nós trabalhamos, com uma frase do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que fala que o conflito é luz e sombra, perigo e oportunidade, estabilidade e mudança. Força tem a semente da criação e da destruição. Então, gente, vamos tentar trabalhar sempre a semente da criação, não buscar aquele ânimo acirrado para um conflito, aquela briga, aquela disputa. Vamos tentar de um modo pacífico, de um modo solidário, entender as razões dos outros, fazer com que eles entendam a nossa razão e plantarmos, então, juntos a semente da destruição. Agradeço bastante a atenção de vocês, desejo um bom fim de semana e um até breve, um cordial abraço e meu muito obrigado por fazer parte dessa aula junto a vocês.